virada à madrugada no cemitério. Quando ele entrou pelas portas da casa, ele virou e falou assim, eu estou muito cansado, eu vou deitar para dormir, depois a gente conversa. Eu peguei a chave do carro e saí para trabalhar. Eu já tinha orado para agradecer que Deus tinha trago ele, mas eu fui para o trabalho falando, Senhor, acabou. E quando eu desci para ir para o carro, que eu abri o carro, eu lembro como se fosse hoje, o carro cheio de pena de galinha, Rafael, do trabalho que ele tinha feito. Eu falei, Jesus, eu não vou mais tolerar, agora acabou. Cheguei no meu limite. Quando eu chegar do trabalho hoje em casa, eu vou catar as minhas coisas e eu vou embora. Eu não vou deixar ele, não vou falar nada, eu não vou brigar, eu vou embora para casa dos meus pais. Eu não preciso passar por isso. Quando eu voltei do trabalho, que eu cheguei em casa, a casa estava toda arrumada. Eu já achei aquilo muito estranho, né? Falei, meu Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei a casa toda arrumada, já achei aquilo meio estranho, que eu fui falar com ele, tudo bem, amor? Sabe quando você está pronta para uma guerra e a pessoa vem com a bandeira branca? Aí eu falei, tudo bem, ele tem culto na sua igreja hoje? Aí eu falei assim, uai, tem. Aí ele falou assim, hoje eu vou com você. Aí nesse dia ele foi. Aí assistiu o culto todo. E é até engraçado que nesse dia, né? Ele é funkeiro, né? Então andava igual um funkeiro. Aí ele foi com um cordãozão assim, grossão, com um tigre de pingente enorme. E aí ele entra de camiseta dentro da igreja, sabe? E senta na frente, assim, do pastor da igreja e da pastora. E aí eu fiquei olhando e falei, ai, Jesus, que vergonha ele com essa roupa dentro da igreja. Mas, enfim, tá aqui, não vou falar nada, né? Tem hora que a gente tem que ficar na guerra em silêncio. E aí pregou a palavra, tal, ele gostou. Eu falei, gostou, amor? Gostei, foi uma benção e tal. E aí passou, não foi mais, sabe, Rafael? Não foi mais. Naquele dia que eu tinha decidido separar, não foi o dia da separação. E aí passou um tempo, aí anunciaram que ia um cara que era muito usado em profecia lá na igreja. Aí nesse dia eu falei, cara, eu vou chamar o Gustavo para ir, vou pedir para ele ir nesse dia, porque é a última chance que eu vou dar para nós. Chega, não dá mais para mim. Se ele não for nesse dia, eu vou separar. E aí nesse dia eu falei, amor, vai ter um culto especial lá na igreja e tal. Queria te pedir para você ir comigo. Eu quase não te peço nada, mas nesse dia eu queria te pedir para você ir. Ele, tá bom, eu vou. Alguma coisa ali já estava acontecendo com ele, né? Alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia o quê, mas assim, era uma incógnita. Sim. Sabe? Alguma coisa estava acontecendo porque ele já estava mais suscetível a pisar na igreja. Antes nem isso. Entendi. Nem isso. Depois ele vai contar aí como que foi a história dele ele vai vir aqui, né? Na Macumba. Ele vem, sim. Ele vem aqui contar essa história. Eu nem vou perguntar muito da parte dele, para deixar eu curioso lá. Porque nesse caso aí, aí nesse dia ele falou, tá, eu vou. Eu lembro que era uma terça-feira. Aí a gente se arrumando para ir para a igreja. Oração e jejum. Aí ele chegou na igreja. Quando a gente sentou, ele gostava de sentar na frente, assim, do altar. Se fosse cadeira de pastor, ele não estava nem aí, porque ele sentava lá na frente. Sentava, ele era... assim, ele tem um corpo forte, né? Ele sentou, cruzou os braços, assim, assistindo a palavra, assim. E aí, quando chegou a hora do profeta pegar o microfone para pregar, Rafael, o profeta pegou o microfone. Eu lembro que o profeta chegou e sentou na fileira lateral, assim, sabe? A igreja era dividida em duas partes de fileira. A gente sentou na frente, do lado esquerdo. O profeta sentou basicamente do nosso lado, depois do corredor, na nossa direção. E eu lembro que o profeta ficava olhando assim, sabe? Assistindo a palavra e dava umas olhadas para ele, assim. E eu falava, Jesus, vai acontecer alguma coisa aqui. Vai acontecer alguma coisa. Eu lembro que quando passava, eu queria passar o microfone pro pastor Renato, que é o profeta, né, Renato? Sim. E aí, quando ele pegou o microfone, você... Cara, Deus começou a entregar um monte de coisa. Acidente que ele tinha sofrido que eu nem sabia, porque ele não me contou. Coisa assim, ele chorava, Rafael, de um jeito. E aí eu falei, cara, agora vai. Agora vai. Aí o profeta, no final, depois de entregar tudo, ele chorando muito, perguntou assim, você quer aceitar Jesus? Aí ele, não. Não quis. Eu falei, gente, não tem como.
Acabou, chega, não quero mais saber. Que homem de coração duro é esse? Sabe? Ele nunca vai se converter na minha cabeça, né? Ele tava com uma raiz muito forte ali, né? Na macumba, né? Muito forte. E aí, quando ele falou não, eu falei assim, cara, mas eu vou deixar passar esses dias. Aí, se ele fizer alguma coisa, eu separo, já arrumo um motivo, acata minhas coisas e vou embora. Nesse dia que o profeta entregou tudo, ele chegou em casa e perguntou assim pra mim, eu posso aceitar Jesus em qualquer lugar? Aí eu virei e falei assim pra ele, pode. Ele, porque eu quero aceitar aqui no pé da cama onde você ora. Meu Deus do céu. Desse jeito. E aí, o que você sentiu? Cara, na hora eu falei assim, meu Deus, eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem aqui, sabe, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, ou se eu falava assim, eu vou ajudar ele a aceitar Jesus agora. Sabe quando você fica perdido? Eu falei, pode. Não, porque eu quero aceitar Jesus agora aqui. Então vamos ajoelhar aqui. Aí ajoelhou, onde eu chorava todos os dias pela vida dele. Foi onde Deus me honrou e fez ele aceitar Jesus comigo. Ele virou e falou, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Deus. Como é minha fortaleza, meu refúgio. E aí ele fez ali a oração comigo. Ele virou e falou, só te peço uma coisa. Tenha calma comigo. Assim. Que eles conheciam, né? Aí eu virei e falei assim, amém. Depois que ele aceitou Jesus, ele continuou bebendo. Mas diminuiu muito. Sabe? Ele passou a observar mais as coisas, começou a ir para a igreja comigo, começou a aprender a palavra. Aí você tem que ter estratégia na vida. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ainda mais vindo desse meio, que ele sabe que é errado, né? As pessoas têm uma tendência a te julgar muito, a te apontar muito, a te olhar muito. Então, o que aconteceu? Eu passei a envolver ele no meio de amizades legais dentro da igreja. Pessoas que não eram julgadoras, pessoas que iam aceitar ele, pessoas que sorriam, que brincavam. Então, eu tive amigos na nossa caminhada que foram cruciais para a conversão. Porque na cabeça de quem vem da macumba, eles odeiam a gente. Sim. A gente é tudo do diabo para eles. Entendeu? E não é assim. Para algumas pessoas é assim mesmo. Tudo é demônio, tudo é isso. De fato. Mas você não precisa falar. E tem coisa que você não fala, porque você assusta a pessoa. Você não ganha a pessoa, você afasta a pessoa. Amém, irmãos? Viu aí, né? Deus, quando Ele quer salvar, Ele salva, né? Veja que ele passou a noite toda, né, no cemitério fazendo trabalho de bruxaria, né? Mas Deus, Ele escolhe essas pessoas loucas para confundir as sábias, né? E às vezes a gente olha para a pessoa e acha que aquela pessoa não tem mais jeito, não tem mais solução. E é onde a gente se engana, né? E Deus, Ele tem o poder de mudar e transformar as pessoas, né? Muitas vezes Deus não faz porque as pessoas não dão lugar para Deus operar. Aí quando as pessoas não dão lugar para Deus operar, Deus não pode fazer nada. Agora quando você busca Ele, dá espaço para Ele trabalhar, aí a mudança começa a acontecer. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Amém? Se você quer saber, quer assistir todo esse testemunho, aí você coloca aí, ó, completo, eu quero assistir completo. Ou então você escreve aí, parte 1, que aí eu vou postar o testemunho completo, parte 1, parte 2, parte 3, até terminar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.